Amém, amém. Hoje nós vamos abrir o Evangelho de Mateus e falar a respeito daquilo que aconteceu com Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então, se você tem Bíblia, você pode abrir em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Esse é um texto literalmente fantástico, e você já vai ver, talvez você conhece de outros momentos, talvez não, mas nós vamos ler ele. É o momento da famosa tentação de Jesus, é o momento em que Jesus foi tentado por Satanás, ou seja, decidir por outras coisas que não aquilo que Deus tinha reservado para ele. Então, nessa manhã vamos abrir Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então, o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Pois as Escrituras Sagradas afirmam, olha, o diabo conhece da Bíblia, gente. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. A missão maior... Desculpa, gente, tá tendo trocado aqui. Sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Eu tinha uma frase aqui no lugar errado. Amém, até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Amém? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que nós estamos prestes a ouvir. Te pedimos, Espírito Santo, que hoje Tu guie os nossos pensamentos, Tu guie, Senhor Jesus, o nosso coração e os nossos ouvidos, mantenha-os abertos para ouvir a Tua palavra e sermos transformados, Senhor, nesse dia. E nós Te pedimos, Espírito Santo, que nós não queremos sair daqui da mesma maneira com que entramos. Em nome de Jesus, toda a família de Deus diz... Amém, amém. Hoje nós vamos falar a respeito de estarmos preparados para avançar. Preparados para viver os nossos sonhos, nossos desafios, a missão que Deus dá, as missões que nós temos pela frente. E por isso o título da minha mensagem de hoje é: Não espere, prepare. Não espere, prepare. Sabe, os avanços e as conquistas da nossa vida muitas vezes dependem totalmente da nossa capacidade de não ficarmos esperando as coisas acontecerem, mas iniciarmos a preparação daquilo que sonhamos. A preparação é importante, porque a preparação é a base para vivermos aquilo que esperamos. Sem preparação, aquilo que nós estamos esperando muitas vezes pode se transformar em dor, sofrimento, angústia e até mesmo morte. Sabe, você sabe que para construir uma casa, você precisa se preparar financeiramente para isso. Você precisa levar as suas ideias para um arquiteto ou para um engenheiro, e ele precisa preparar o esboço, ele precisa preparar as plantas, porque sem uma planta, você não consegue começar a construir. E sem recurso financeiro suficiente, você vai parar no metade do caminho, e metade do caminho de uma construção, eu tenho certeza que ninguém quer ficar. Para casar, tem alguém aí prestes a casar? Ou noivo, alguém noivo? Alguém noivo? Temos noivos, noivas. Ok, você sabe que para casar, você precisa estar preparado, você precisa se preparar para isso. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Porque dividir a vida com outra pessoa não é a mesma coisa do que viver sozinho. Quantos dizem amém por poder dividir a vida com outra pessoa? Amém! Gostou disso, né?
Amém. Sonhos podem se converter em verdadeiros pesadelos quando nós não passamos pelo tempo correto de preparação. Agora, deixa eu falar uma coisa, existem sonhos e sonhos. Existem diferentes sonhos e diferentes sonhos têm diferentes tempos de preparação. Você olha, por exemplo, para uma criança que começa os estudos, né, e ela vem subindo de nível nos estudos, e ela passa literalmente 9 anos e se converte ali no meio daqueles 9 anos de criança para adolescente, para pré-adolescente, pré-adolescente para adolescente, de adolescente para jovem, não sei quais as idades ali, e a pessoa leva 9 anos para se preparar para a universidade, ou para a vida, ou para um emprego, ou para alguma coisa assim. Quem sonha em ser médico precisa se preparar 6 anos para ser apenas clínico geral. Não é apenas, é muito, mas clínico geral. E se você ainda quer ser um especialista em alguma área, você ainda precisa pelo menos mais 4 anos de residência naquela área. Ou seja, tudo precisa de preparação. Sonhos grandes requer preparação grande, sonhos pequenos, preparação pequena. Existem diferentes preparações para viver diferentes sonhos, mas o que não muda é que a preparação ou a falta dela vai te levar a viver um sucesso ou um fracasso na sua jornada, na sua empreitada. Quantos querem viver sucesso nas suas jornadas, nas suas empreitadas? Eu sei que todos nós queremos sucesso naquilo que nós estamos fazendo. E sabe, quando alguém tem um sonho ou uma visão, a primeira coisa que nós pensamos é, certo, eu já sei aquilo que eu quero, o que eu preciso fazer para transformar os meus sonhos em realidade? O que eu preciso fazer para transformar a minha visão em realidade? Isso já está aqui, agora eu quero saber como eu faço para estar aqui. Eu tenho o sonho de ter uma família, eu tenho o sonho de ter uma empresa, o que eu preciso fazer para que essas coisas aconteçam? Como colocar os planos em prática, né? Ativar os nossos planos e deixar de ser apenas sonhos para se tornarem algo real. Eu tenho o sonho de ser um pai, eu tenho o sonho de ser uma mãe, eu tenho o sonho de alcançar relevância, de alcançar alguma importância no meio da minha família. Eu tenho o sonho de sair das dívidas. Eu tenho o sonho de ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Ok, todos nós temos sonhos. E é importante que tenhamos sonhos, porque sonhos é literalmente o primeiro passo para começar a viver aquilo que se quer, né? Uma planta de uma casa não sai desenhando sozinha, precisa que alguém pense e diga, ok, eu quero uma casa com 2 quartos, uma casa com cozinha. O sonho começa antes e é importante. Sabe, a verdade é que sem preparação, os nossos sonhos e a nossa visão não prosperam. Sem preparação, os nossos sonhos e visão não prosperam. Existe uma frase que muitos atribuem a Benjamin Franklin que diz, falhar na preparação é se preparar para falhar. Vocês já ouviram essa frase? Falhar na preparação, falhar no tempo de preparação, nada mais é do que estar se preparando para falhar. E eu, literalmente, não quero falhar na preparação, porque eu quero viver o melhor de Deus, os sonhos de Deus para minha família, os sonhos de Deus para o nosso negócio, os sonhos de Deus para a igreja de Deus, os sonhos de Deus nos meus sonhos, amém? Amém. Sabe, o problema que nós enfrentamos todos os dias, de dar os passos para colocar em prática aquilo que é nosso sonho, é a nossa visão, foi literalmente o mesmo problema que Jesus enfrentou no início do seu ministério, no início do seu ministério público. Jesus tinha visão, Jesus tinha o chamado, Jesus sabia o que devia fazer. Jesus veio à terra com uma missão. A missão dele era literalmente mostrar o amor de Deus, mostrar a graça do Pai. E a missão e o objetivo de Jesus era honrar e agradar a Deus no seu propósito, na visão de Deus. Jesus veio à terra para morrer pelos nossos pecados. Essa era a missão dele, agradar a Deus e nos reconectar com o Pai. Ele sabia o que tinha que fazer. Imagine que Jesus começa a crescer, criança, adolescente, e as coisas começam a acontecer. Ele sabia para que ele veio ao mundo, tinha um chamado, tinha uma visão, sabia o que fazer. Mas a pergunta é, como começar? Você já pensou nisso? Jesus, eu imagino que ele pensava nisso, ok, eu já sei onde é que isso aqui vai terminar. Não vamos falar desse assunto agora, porque o fim não é legal para mim, mas eu já sei onde é que isso aqui vai terminar. Eu sei o plano de Deus para mim, mas como que eu começo? Qual é o start? Que passo eu dou agora? Será que eu já estou pronto para isso?
Lembrem que Jesus, quando começa a sua vida pública, ele tem aproximadamente 30 anos de idade. Como que Jesus descobriu que aquele era o momento? Como que ele descobriu que agora é a hora? É esse o momento do mundo me conhecer como filho de Deus? Por que não com 29? Por que não com 28? Por que não com 35? Por que agora? Como isso aconteceu? Sabe, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que ele está imediatamente após, e você pode ler isso em casa, no Evangelho de Mateus conta muito bem explicado, após Jesus ter sido reconhecido diante de todos como filho de Deus. Sabe, Jesus vem crescendo, e a Bíblia diz que ele crescia em graça, em conhecimento, e ele vem se desenvolvendo, e chega um momento que o seu primo recebe um chamado de Deus para começar a anunciar o reino de Deus que estava próximo, estava por chegar. E o João Batista, que é o primo de Jesus, começa a anunciar isso e diz: olha, se arrependam porque o reino de Deus está próximo, está chegando, comecem a se arrepender porque as coisas vão começar a acontecer. E João Batista começa a anunciar: vai vir alguém depois de mim que é mais poderoso do que eu, que é mais digno do que eu, e eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Ele estava falando do Filho de Deus, estava falando de Jesus. E Jesus chega então, João Batista está batizando as pessoas para arrependimento dos seus pecados, porque isso era uma prática também judaica. O batismo para arrependimento dos pecados também era uma prática judaica, não é algo que foi instituído com Jesus e com seus discípulos. E João Batista está batizando as pessoas, e Jesus chega na frente de João Batista, diante de uma multidão, e diz: eu quero ser batizado. E essa cena é incrível, porque João Batista olha e diz: eu não sou digno nem de desamarrar os cadarços dos teus tênis, das tuas sandálias, que dirá batizar o Filho, o Salvador. Você não tem pecado, você vai se arrepender do quê? Você não tem do que se arrepender. Mas Jesus é batizado, ele diz: olha, por agora é importante que aconteça dessa maneira. E eu amo essa fala de Jesus, porque o que vem em seguida é fantástico. Imagine uma cena de Hollywood acontecendo. Jesus sendo batizado, João Batista batiza Jesus, Jesus levanta das águas, e quando levanta das águas, os céus se rasgam, uma voz começa a falar do céu, que a Bíblia diz que todos conseguiram ouvir o que a voz dizia, e a voz dizia o seguinte: esse é o meu filho que me dá muita alegria, esse é o meu filho que me dá muito prazer. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre Jesus em uma forma de pomba, e ali literalmente a Trindade está representada, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, e dizendo: esse é Jesus, esperem e aguardem os próximos capítulos, que a coisa vai pegar fogo. Esse é o meu filho. Deus Pai no céu dizendo: é o meu filho. O Espírito de Deus sobre Jesus, e o Filho na terra, pronto para começar a sua visão e o seu chamado. Ok, mas o que eu tenho que fazer agora? E nós vamos para o texto, vamos voltar para o texto que nós vimos. Jesus sabia a sua visão, tinha a visão, o chamado, sabia o que era para fazer, mas ele precisava estar preparado. Não se esqueçam que Jesus, sim, era 100% Deus, mas sim, era 100% homem. Porque ele precisava ser 100% ser humano, como eu e você, para poder sofrer como eu e você, para poder ser tentado naquilo que eu e você somos tentados, e não pecar, não desanimar, não desistir, e poder nos redimir diante do Pai. Esse era o papel dele. E Jesus agora sabe que precisa estar preparado. Mente, coração, alma e espírito, tudo precisa estar pronto para suportar a missão, porque sem preparação, a visão e os sonhos arrebentam com você. O que era para ser bênção se torna uma maldição, porque você não estava forte o suficiente para aguentar a missão, para aguentar o desenrolar da visão, para aguentar, para suportar o momento em que o seu sonho se torna realidade. Quantos podem dizer amém? Ok, vamos voltar ao texto. Esse texto, para mim, é um texto esquisito. Acontece muita coisa nesse texto. E o versículo 1 desse texto já diz o seguinte. Começa assim: então, o narrador está contando a história. Então, o Espírito Santo, aquele que pousou sobre Jesus, aquele que Jesus identificou ele como o auxiliador, o ajudador. Lembram desse? O Paracletos, né? Na língua original, que significa auxiliador, o ajudador, aquele que vai te ensinar as coisas, aquele que vai te fazer não pisar tanto na bola, vai te mostrar as coisas. Esse mesmo. Diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que amigo, hein? Vocês viram? O Espírito Santo levou Jesus
para ser tentado pelo diabo. Não foi a situação, não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Diz Jesus, vem cá um pouquinho agora, a gente precisa ter uma conversa. Você não vai ser muito agradável, mas eu preciso te apresentar um cara. E vocês precisam ter uma conversa. Foi isso que aconteceu. E o Espírito Santo leva Jesus ao deserto a fim de, para ser tentado pelo diabo. Está isso na minha Bíblia, na sua Bíblia. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, é sério isso. Não se supõe que o Espírito Santo fosse o ajudador, o auxiliador. Que tipo de amigo da onça é essa, o Espírito Santo? Como é que é isso? Sabe, vamos tentar usar o exemplo aqui de um professor numa sala de aula. Ok? Quantos ainda estudam? Seja faculdade, colégio, o que for. Ok. Pouca gente estuda? Pouca gente estuda. Então quem não estuda tem que voltar a estudar. Brincadeira. Um professor numa sala de aula, ele ensina o aluno, certo? Mas tem um momento que ele aplica uma prova. E as provas não são legais. Eu detesto prova. Principalmente múltipla escolha acaba comigo, me destrói. Eu posso saber o conteúdo, mas eu não consigo dar conta de prova. Se você me disser, olha, eu tenho uma prova para te fazer. Gente, hoje, adulto, pai de família, de 2 crianças, pastor numa igreja, já me desestabiliza. Olha, eu tenho uma prova para aplicar para você. Acaba comigo. Mas a verdade é que um professor aplicando uma prova, ele não está aplicando a prova no aluno com o objetivo de reprovar o aluno. Ele está aplicando a prova no aluno com o objetivo de aprovar o aluno, de testar o aluno para saber se o aluno está pronto para passar de nível. Porque sem a prova não tem como testar, e sem o teste nós nunca saberemos se o aluno está pronto para subir de nível. E foi exatamente isso que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo, como professor, disse, ok, eu já te ensinei durante esses 30 anos, eu já estive contigo, agora é a hora da prova e nós vamos ver se você tem aquilo que é preciso para começar a missão do Pai, para dar seguimento no sonho, para concretizar aquilo que você veio fazer na terra. E é por isso que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto a fim de ser provado, a fim de ser tentado, pelo diabo. O diabo tenta, Deus nunca tenta. O diabo tenta, Deus prova. A Bíblia diz que o diabo tentou, mas Deus aprovou. Aprovação é diferente de tentação. Provação é diferente de tentação também. Certo? E às vezes nós ficamos pensando, olhamos isso e às vezes ficamos pensando na nossa vida quando as coisas ruins acontecem conosco e nós dizemos, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Por que de novo? Por que eu estou nesse deserto? Sabe, Jesus foi para o deserto é um lugar inóspito, é um lugar que ninguém quer estar. Jesus foi levado para esse lugar, para lá ser provado, para não ter absolutamente nada para distrair, mas o deserto é quente, o deserto é inóspito, e às vezes nós nos sentimos num deserto de provação de saúde, num deserto no que diz respeito a relacionamentos, e às vezes parece que a gente está recebendo pedrada na cabeça, é uma traição, é uma desilusão, é algo que acontece para nos afundar, é uma decepção, são tentações que às vezes nós não conseguimos dar conta e nós acabamos cedendo, são pedradas financeiras, desertos financeiros. Uau, eu às vezes me sinto assim, em lugares que eu literalmente não queria estar, e a minha pergunta para Deus sempre é, Deus, por que eu estou vivendo isso? Deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo não veio à terra para ser um amuleto para mim e para você. Ele não veio à terra para servir de amuleto que impede que qualquer coisa ruim me aconteça. O Espírito Santo não é amuleto, o Espírito Santo é professor, que vai nos ensinar uma vida santa, que vai nos ensinar uma vida que agrade a Deus, que vai nos ensinar e vai nos ajudar a cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Esqueça que o Espírito Santo é seu amuleto, que é aquele que protege o seu corpo. Você está com o corpo fechado agora porque está com o Espírito Santo. Isso não faz parte do cristianismo. O Espírito Santo não veio para te proteger, para te isolar, te colocar numa bolha das circunstâncias ruins da vida. Ele veio para caminhar contigo e te mostrar, nessa circunstância é para lá, não para cá, e você vai tomar a sua decisão. Agora, nesse momento, segue para cá e não para lá. O Espírito Santo é o nosso ajudador e não o nosso amuleto.
Eu amo ver a preparação de Jesus. Eu, sinceramente, eu já li esse texto e uso ele para a minha vida em cada nova temporada da nossa vida, novos desafios. Eu volto nesse texto e leio, porque, gente, sinceramente, aquilo que Jesus foi tentado, eu não aguentaria, obviamente. Foi por isso que ele foi tentado e não eu, e não nós, e não um ser humano qualquer. Mas eu amo ver como Jesus se preparou, como foi a preparação dele. Eu amo ver como ele passou por cada prova. Sabe, cada resposta que Jesus deu para Satanás foi literalmente uma nota final no canto superior da prova, aprovando Jesus e dizendo, ok, check, vencido, aprovado. Cada resposta de Jesus para Satanás foi literalmente uma parte da humanidade de Jesus que estava pronta para seguir o caminho. E eu imagino o Espírito Santo dizendo, ok, esse é o Filho de Deus. Muito bem, vamos continuar para a próxima. E assim vamos. Jesus foi preparado para suportar a missão, suportar o sonho, suportar e também receber a recompensa. E hoje eu quero falar com vocês, nesse tempo que nos resta, que não é muito, sobre algumas respostas. Eu digo algumas porque pode ser que a gente não fale de todas, mas algumas respostas que Jesus deu a Satanás e que podem nos servir e nos ensinar como sair aprovados e preparados pelo Espírito Santo para aquilo que vem. Quantos sabem que aquilo que está à frente é muito maior do que aquilo que já passou? Sabe, a Bíblia nos ensina a ter expectativas em Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de suprir expectativas, mas é um Deus de superar expectativas. Então tenha expectativa, sonhe, tenha visões, planeje, mas se prepare, não espere. Se prepare. Enquanto você não tem nada para fazer, por assim dizer, enquanto as coisas não estão acontecendo, não fique parado, mas se prepare. Sabe, a primeira coisa que nós vemos é quando Satanás diz, olha, as escrituras sagradas, Jesus, afirmam, Satanás é inteligente, o nosso inimigo usa exatamente a própria palavra de Deus para nos confundir, para nos tentar em outras coisas, para tentar a nossa humanidade, a nossa carne, aquilo que é mais difícil para nós. Ele diz, as escrituras afirmam que... esse outro texto, deixa eu lá em cima de novo, desculpa. Se você é o Filho de Deus, Jesus, manda essas pedrinhas que você está vendo se transformarem em pão, porque você está com muita fome. Jesus estava 40 dias sem comer nada, ele estava jejuando 40 dias. Com certeza, Jesus estava com fome. Eu com um dia fico morrendo de fome, certo? E Satanás diz isso para Jesus, olha, se você é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, te alimenta, cuida das tuas necessidades, Jesus. Afinal, você é o Filho de Deus, não é? É isso que ele diz, se você é o Filho de Deus, faz isso, cuida de você mesmo, supre as tuas necessidades. E Jesus literalmente repreende Satanás dizendo, mas a palavra de Deus também diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo o seguinte, a minha motivação não é alimentar a minha carne, a minha motivação não é suprir os meus desejos pessoais, por mais que eles existam. A minha motivação de estar aqui é viver por aquilo que o meu Pai diz. Qual é a nossa motivação? A motivação de Jesus era agradar o Pai, por isso ele veio à terra. E o primeiro ponto é justamente isso. Prepare a sua motivação. Prepare a sua intenção. Esse é o primeiro momento. O que motiva, o que tem motivado os teus sonhos? O que tem motivado, qual tem sido o teu combustível? Qual tem sido a tua intenção em fazer aquilo que você faz? Deixa eu te falar uma coisa, a motivação errada é literalmente fazer coisas certas com a intenção errada. Você até pode fazer coisas boas, coisas corretas, mas a sua intenção final de fazer aquelas coisas boas não são corretas. E isso não vai te levar a viver o sonho de Deus, o plano de Deus. Não vai te levar a viver. Em Mateus 6, capítulo 1, eu acho incrível que Jesus, falando novamente com os religiosos, ele reprova a atitude de religiosos que faziam coisas certas com a motivação errada.
Jesus, nesse momento, nesse capítulo 6, está falando, dizendo, olha, vocês até fazem as coisas certas, vocês cuidam dos órfãos, dão esmola, fazem o que tem que fazer, mas antes de fazer isso, vocês preparam uma cena toda, vocês mandam tocar trombetas, para que todo o povo pare e veja como vocês são bons. Então a motivação de vocês é a glória própria, e não o cuidado com o necessitado. Vocês estão fazendo as coisas certas com a motivação errada. Qual tem sido a nossa motivação? Deixa eu te falar, muitas vezes nós vivemos a nossa vida tentando alinhar as nossas ações com Deus, aquilo que nós fazemos com Deus, mas Deus está mais preocupado que nós alinhemos primeiro o nosso coração com Deus, porque Ele sabe que o nosso coração alinhado com Deus fará com que as nossas atitudes automaticamente estejam alinhadas com Ele. Sabe, vocês já foram em lugares onde a roupa é importante? Sim, a roupa é importante. O carro que você dirige é importante. A chave, o logotipo que está na chave do carro que você coloca em cima da mesa é importante. O tipo de roupa que você usa, o tipo de fala, o tipo de coisa que você carrega embaixo do braço é importante. Para os que estão entendendo, entenderam. Que você só é aceito por Deus daquela maneira, pode até parecer bom, mas isso não importa nada, porque o Espírito Santo está interessado em nos construir de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso que a aparência não importa para Jesus. Como nós viemos até Ele não importa, importa é por que nós viemos até Ele. Importa o coração e a intenção do porquê eu estou aqui hoje. O que eu estou fazendo aqui hoje? Importa para Jesus, não importa a roupa que você veio, não importa o gosto musical que você tem, não importa o que você faz durante a semana, o que mais importa para Jesus é o que você sentiu no seu coração quando você levantou hoje pela manhã e disse, hoje eu preciso estar na casa de Deus, eu preciso adorar Ele, eu preciso ouvir da palavra dEle, porque eu tenho passado por momentos tão difíceis, e eu sei que somente Deus tem aquilo que é preciso. Essa condição interna vai ser refletida naquilo que nós fazemos externamente. A nossa condição interna se reflete nas nossas ações externas, e não ao contrário. Ações externas não refletem na condição interna. E é por isso que nós conhecemos pessoas e às vezes nós nos frustramos, porque aquilo que a pessoa fala é uma coisa, mas aquilo que ela vive é outra. E isso nos frustra, porque por dentro é uma coisa, mas por fora é outra. Não alinhe apenas as suas ações com Deus, alinhe primeiro o seu coração. Deus, eu quero um ministério para mim. Me dá alguma coisa, me dá uma missão, me dá alguma coisa boa para mim fazer. Me dá alguma coisa na tua casa para fazer. Qual é a sua intenção? Porque se a sua intenção é plataforma, é reconhecimento, é poder, é visibilidade, a intenção está errada e as ações vão ser podres. As ações acompanham as intenções e nunca ao contrário. Eu quero uma família. Para que você quer uma família? Qual é a sua intenção? Qual é o seu motivo? O que você está fazendo aqui? Eu quero uma família porque eu quero ser feliz. Sinto muito. Esse não pode ser a intenção. Eu quero conhecer uma pessoa, me relacionar porque eu quero ser feliz. Sinto muito, você não vai ser feliz. Sabe quando você vai ser feliz? Quando a sua intenção interna em encontrar alguém, se relacionar a alguém, mudar de eu quero ser feliz para eu quero fazer alguém feliz. O reino de Deus funciona de dentro para fora e não de fora para dentro. O nosso reino até pode funcionar com chave de carro caro em cima da mesa, com roupas bonitas, mas Deus sabe o que está por dentro. O terno bonito não esconde a sujeira de dentro. O vestido maravilhoso não esconde. A Bíblia debaixo do braço também não esconde quem nós somos para Deus. Porque Deus não olha o nosso exterior, Deus olha o nosso interior. Alinhe a sua motivação, esteja preparado na sua motivação e intenção. Em segundo lugar, nós vemos que o Espírito Santo leva Jesus, e Jesus também continua sendo tentado pelo diabo, e o diabo agora olha para Jesus e diz, olha, se você é mesmo o Filho de Deus, te joga daqui para baixo. Olha a ideia do camarada, te joga daqui para baixo. O que esse cara está pensando? Isso não era uma conversa nova. Leva Jesus para o pináculo do templo, para a parte mais alta do templo. Já haviam vindo outros Messias antes de Jesus.
outras pessoas que se diziam o Messias. Porque essa era algo que os judeus esperavam, o Messias, o libertador. E muitas outras pessoas vieram antes de Jesus, e muitos outros apareceram diante de Jesus, falsos Messias. E uma das coisas que eles falavam é justamente isso, que Deus protegia o corpo deles, Deus protegia a integridade física, e era comum falar: eu posso subir no alto do templo, que tinha um penhasco de um dos lados, e posso saltar lá de cima, e absolutamente nada vai me acontecer, porque eu sou filho de Deus, o ungido, o santo de Israel. Não era conversa nova, era conversa conhecida, sabida. Era jogo velho, e o diabo diz: te joga daqui para baixo, porque eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que se você é o filho de Deus mesmo, e não é como esses outros, não é como esses outros que vieram antes de você, nem os seus pés vão se machucar nas pedras. E Jesus olha para Satanás e diz: mas as escrituras do meu Pai também dizem, Satanás, não põe à prova o Senhor teu Deus. E em segundo lugar, nós vemos que o Espírito Santo está preparando o caráter de Jesus. Deixa eu falar uma coisa: um bom caráter não se deixa levar por nenhum tipo de desonestidade, nenhum tipo de vantagem, nenhuma via mais fácil de realização de absolutamente nada. Isso é um caráter forte, um caráter verdadeiro. Jesus, ele é convidado a mostrar para todos os judeus, o templo era o centro de tudo. Jesus é convidado a mostrar a todo o mundo conhecido dos judeus que ele realmente era o Filho de Deus. Porque vocês já pensaram se isso acontecesse? Se Jesus disse: ok, deixa pra mim, eu vou mostrar pra você quem que é que eu sou. Vou te mostrar que eu sou o Filho de Deus, que eu não venho aqui pra brincar. Eu não tô de brincadeira, rapaz. Você tá pensando o quê? Vou te mostrar agora pra você e pra todo mundo. Isso não é o caráter do Filho de Deus. Se Jesus fizesse isso, todos iriam crer imediatamente. Os 3 anos de ministério nem seriam precisos, porque todos olhariam e diziam: é o Filho de Deus mesmo. Apareceu o anjo, levantou ele, como diz a profecia que faria. Ele é o Filho de Deus. Todos reconheceriam, mas isso também implicaria no caráter de Jesus não ser o caráter do Filho de Deus. E Jesus escolhe a via mais difícil. Ele disse: nessa eu não vou cair, nessa eu não vou ser enganado. Jesus foi convidado a mostrar todo o seu poder, toda a sua glória diante de todos, mas ele não fez. E é por isso que eu amo o que Paulo escreve a carta aos Filipenses no capítulo 2, versículo 6. Olhem isso. Ele diz: ele, Jesus, tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de um servo, de um escravo, tornando-se assim não igual a Deus, mas igual aos seres humanos. Ele escolheu por causa do seu caráter. Jesus sabia o seu lugar dentro do sonho de Deus. Ele sabia quem era. Imagina, gente, Filho de Deus, todo poder, toda autoridade, agora andando entre os seres humanos mortais que não podem fazer nenhum milagre. Jesus sabia que podia tocar na perna de um, ele sair andando, curar os cegos, reconciliar os piores da sociedade. Jesus tinha todo o poder. Ele sabia o que ele podia fazer, mas ele decidiu pagar o preço mais longo. Ele sabia o seu lugar na cadeia, dentro da missão, dentro do sonho de Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele sabia que ele estava ali para agradar a vontade do Pai. Então é o Pai e depois a minha vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Para isso, o caráter de Jesus. Prepare o seu caráter. Você pode escolher liderar os seus sonhos na sua vida, ou você pode deixar e dizer: eu não mando nada aqui, quem manda é Ele. E o que você acha? O que eu acho não importa. Sinceramente, o que Ele acha importa. Onde é que está Deus dentro da sua missão, dentro da sua visão, dentro dos seus sonhos? Qual é o lugar que Ele está ocupando? Ele ocupa, como no sonho, na visão de Jesus, Ele ocupa o primeiro lugar. O lugar do Senhor, o lugar do Mestre, o lugar daquele que manda em absolutamente todas as coisas? Ou, às vezes, quando é conveniente e quando você precisa, quando for benéfico para você, então o Senhor Jesus ou o Senhor Deus ocupa o primeiro lugar, mas quando não é benéfico, você toma as rédeas da mão e você diz: não, aqui mando eu, disso aqui deixa para mim. Deixa eu te falar uma coisa: você só vai começar a viver a plenitude dos sonhos de Deus na sua vida quando você estiver preparado no seu caráter e disser: eu sei o
meu lugar dentro da missão de Deus, eu sei o meu lugar dentro da minha visão, dentro do meu sonho, e o meu lugar é abaixo do Pai. O que eu faço e o que eu não faço é para glorificar o Pai. Jesus sabia disso. Jesus não escolheu a via fácil, mas nem a rápida. Jesus escolheu o caminho sem vantagens, o caminho de desvantagens. Caminhos fáceis não trazem resultados duradouros, e resultados duradouros não são obtidos por caminhos fáceis. Deixa eu te dizer isso outra vez: caminhos fáceis não trazem resultados duradouros, e resultados duradouros não são obtidos através de caminhos fáceis. Nossa, está muito difícil para mim. Que bom! Nossa, mas parece que é mais difícil para mim, é mais penoso para mim. Você tem que estar alegre, porque isso significa que se o caminho está difícil, é porque os resultados vão ser grandes. Caminhos fáceis não trazem resultados grandes. Sabe, eu sinceramente não sei como é que está a sua vida nesse momento. O que é que Deus está falando no seu coração? O que tipo de vida você tem vivido? O que você está passando? Você está se sentindo agora literalmente num deserto árido, seco, que nem o ar é bom de respirar. Parece que os problemas se somam um sobre o outro. Às vezes não são problemas reais, mas são problemas aqui. São dificuldades que a cada dia parecem maiores e maiores e maiores, e você vai dormir e bota a sua cabeça no travesseiro e diz: ok, amanhã isso vai, não sei, por um milagre está resolvido, e no dia seguinte aquilo parece que aumentou de tamanho, e você já não tem mais como responder aquilo. A sua altura, o seu tamanho, aquilo que você dá conta, já não dá mais conta, não é mais suficiente. Problemas de saúde, problemas na sua vida espiritual, dificuldades de relacionamento com o Pai, dificuldades de se relacionar durante a semana com Deus, e você se sente afastado, longe de Deus. Você se sente desconectado, como se você literalmente estivesse num deserto, que você não enxerga sombra, nem água, nem descanso, nem refrigério, e você literalmente não consegue ver saída para isso. Problema em cima de problema, acusações em cima de acusações, traições em cima de traições, desilusões em cima de desilusões. Deixa eu te falar uma coisa, meus parabéns. Você está sendo testado, mas você também está sendo preparado para aquilo que está vindo. E existe aqui 2 caminhos que você pode escolher. Eu sei que o amém não foi muito grande agora, porque ninguém quer ouvir que aquilo que está vivendo pode se tornar em alguma coisa boa de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, a obra-prima para o milagre é o problema. A obra-prima para o milagre é a falta de existência. A obra-prima para Deus fazer vida é morte. A obra-prima para a alegria é tristeza e dor. A obra-prima de Deus é aquilo que nós não somos, são as nossas falhas, são o nosso caos, a nossa vida, que às vezes é miserável, infelizmente, mas isso é tudo que Jesus precisa para moldar e colocar, como um oleiro coloca em cima da pedra e começa a moldar um barro. É tudo que Jesus precisa para fazer algo grande, para fazer um vaso lindo, maravilhoso, que vai servir para alimentar muitos, para dar descanso a muitos, que vai servir para a sua vida. Acredite nisso. Jesus tem mais para você. E mesmo que você esteja se sentindo hoje no deserto, saiba de uma coisa, nós cantamos essa música. Jesus passou pelo deserto sozinho. Mas Jesus, antes de subir aos céus, disse: não se preocupem, meus filhinhos. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, é bom que eu vá para o céu, porque quando eu for, eu vou mandar o auxiliador, o Espírito Santo, e ele vai caminhar com vocês todos os dias da vida, e eu vou estar com você, através do Espírito Santo, todos os dias, até o fim dos tempos. Se você está se sentindo no deserto, não te preocupa, lembre-se de Jesus. Jesus estava no deserto, sendo tentado, sendo preparado, sendo provado, sozinho. Você pode estar no deserto, mas você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo quer construir em você, o Espírito Santo quer construir através de você, mas isso depende de qual decisão, qual caminho você vai escolher. Você vai esperar enquanto as coisas não acontecem? Ou você vai escolher se preparar?
Escolha se preparar no Espírito Santo e com a ajuda dele, e as coisas todas vão ser exatamente como o Senhor Deus planejou para mim e para você. Amém? Amém. Será que nós podemos nos levantar?